Ô pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Hoje eu vou falar de um livro que me chamou muita atenção. Dos últimos tempos, sem dúvida, foi um dos melhores livros que eu já li se tratando sobre o Brasil. Mas o que me deixa empolgado é que ele é escrito por um autor ainda vivo e atuante na política nacional. E atual também. Então, por exemplo, quase todos os clássicos do Brasil, ou todas as interpretações do Brasil que a gente vem lendo, ou que eu fui lendo ao longo desses tempos, quase todas elas eram de autores que já faleceram, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Gilberto Freire, né, com o clássico Casa Grande Senzala, mais longínquo ainda, dos anos 30, né? E nos últimos anos eu não tinha visto nenhuma produção interessante sobre o Brasil que não apenas retratasse ou fizesse um recorte da nossa realidade, que ela não é una, a gente sabe que o Brasil é uma junção de diversos microcosmos, mas ele consegue fazer um aparato e dar um norte, dar um sentido de movimento para algo futuro. Não fica uma coisa apenas no passado. E é uma proposta muito interessante. Estou falando desse livro aqui, O Quinto Movimento, do Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo vocês já devem conhecer, já devem ter visto ele na mídia, né? Ele foi ministro no governo Dilma, chegou a ser ministro da Defesa, ele era do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, né? E ele foi ministro do Esporte também. E o Aldo Rebelo, ele é de Viçosa, no Alagoas, e ele conta assim que seu primeiro interesse pelo Brasil surgiu em cima de um cavalo. Ele perdeu o pai muito cedo, mas uma das lembranças que ele tem do pai dele é de quando o pai dele colocou ele em cima de um cavalo. E a paixão que ele tem por cavalos é uma coisa notória até os dias de hoje, né? E ele já começa a falar de um Brasil profundo, de um Brasil que mesclado, mestiço, que ele fala muito da questão do mestiço nesse livro, que é um Brasil, que é aquele Brasil que hoje vem sendo sobrepujado, vem sendo aniquilado por doutrinas importadas de outros países que não condizem com a nossa realidade, principalmente no tocante à questão da mestiçagem do mestiço. Mas eu já vou falar disso mais pra frente. O Aldo Rebelo também fala das lembranças da formação dele enquanto um intelectual. Ele estudou numa escola rural, né, lá no interior do Alagoas, e vinham às vezes viajantes de Maceió trazendo novidades. Um deles, uma figura muito importante, foi um tio que ele teve, que ele disse que ele era muito erudito, embora fossem pessoas muito pobres, né? Ele tinha muitos irmãos, ele é o mais velho, né, de todos os irmãos, e ele era muito pobre lá no interior do Alagoas. E esse tio dele trazia uma revista chamada Realidade, uma revista que foi muito famosa na época. E ele teve contato com os primeiros textos sobre o Brasil, né? que de certa forma, embora não fossem acadêmicos, não fossem algo tão profundo, ele começou a ter contato com a realidade do país, ou pelo menos com versões narrativas do país a qual ele pertencia e que ele foi amar e continua amando tanto tempos depois. O pai uma das poucas lembranças que ele tem do pai dele é que o pai dele saía com uma cartucheira, né, uma espingarda, e cada vez que a mãe dele tinha um filho, o pai dele disparava, e ele falou que era a única ocasião que o pai dele disparava a arma, né, que era o pai dele apenas para celebrar os nascimentos de cada filho que nascia, né. O Aldo Rebelo depois vai para a capital. Ele pertenceu na sua juventude à UNE, foi presidente da UNE, e ele falou que lá ele teve contato com diversos tipos de literatura muito heterogênea, tanto da direita quanto da esquerda. E ele teve contato com Gilberto Freire nessa época. Ele conta que muitos militantes de esquerda, por conta da própria versão do Gilberto Freire e o fato do Gilberto Freire ter pertencido ao UDN também, né? Ele fala que eles liam Gilberto Freire já na intenção de encontrar críticas. E esse pessoal é o embrião do pessoal que vai hoje dominar a academia, que vai ter... é o pessoal que está atrelado ao discurso hegemônico da academia hoje, que visa fazer uma desconstrução da interpretação do Brasil por esses intérpretes dos anos 30, principalmente daqueles também como Guerreiro Ramos, que eram intérpretes do Brasil, da linha identitária do Brasil, como sendo uma nação mestiça.
E isso é uma coisa muito triste que acontece hoje, porque a gente começa a importar modelos que não cabem à nossa realidade. Eu vou falar disso mais pra frente. Independente das escolhas que o Aldo Rebelo teve de ter participado do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que é um partido que surgiu nos anos 60, como uma dissidência do PCB, todo mundo sabe, do Partidão, né? Eu já tenho outros vídeos aqui no meu canal falando sobre o comunismo no Brasil, sobre Luiz Carlos Prestes, sobre todas essas figuras da esquerda icônicas. Mas fato é que o próprio Luiz Carlos Prestes foi um grande nacionalista, numa época que a esquerda era nacionalista. Não é essa esquerda de apartamento, essa esquerda blasé, essa esquerda caviar que frequenta os teatros como se fosse na Belle Époque e que brinca de ser socialista em Paris. Eu não estou falando dessa esquerda que só se preocupa com pautas identitárias, que não são essas pautas do próprio mestiço dessa época. São pautas totalmente distorcidas, que não que elas não tenham importância, claro que elas têm importância, mas parece que a luta toda de classes que a esquerda no passado dizia ter, e ela se resume a isso hoje, interpretando esses fragmentos da população como minorias numa luta de classes de inserção, que não deixa de ser. Mas um dos motivos do Aldo Rebelo ter saído do PCdoB, hoje, se eu não me engano, ele está no Solidariedade, enfim, a nomenclatura não me importa. Um país como o Brasil, de um presidencialismo de coalizão, um país onde você não tem necessariamente uma coerência entre esquerda e direita, eu acho que a sigla ao qual a pessoa pertence, ela é o de menos. O mais importante é a figura acima. Eu sei que isso é personalista, é personalizar a pessoa, personalizar o Estado. Mas o nosso próprio sistema é configurado assim. Nós votamos em pessoas e não em partidos. E o Aldo Rebelo está acima de qualquer. Se ele for para qualquer outra legenda, seja Solidariedade ou qualquer um, ele vai continuar sendo e tendo essa veia nacionalista, patriótica, que é uma coisa que não se vê hoje na política, não se via há muito tempo. A direita que existe hoje, principalmente representado pelos bolsonaristas e tudo mais, tem sim uma intencionalidade, uma vontade de patriotismo, mas eu acredito que ela é muito pouco erudita e ela acaba se seduzindo muito pelas doutrinas americanófilas, né? Pelo neoliberalismo em excesso, aquele nacionalismo que a gente pode dizer assim, de um próprio nacional-desenvolvimentismo, mas não estou falando só na questão econômica, de uma visão de Brasil que os militares tinham nos anos 60 e 70, no nosso regime militar, que era uma visão tanto de esquerda quanto de direita, né? A direita daquela época é muito diferente da direita de hoje. Essa é uma visão que tem se perdido. E uma coisa boa da própria proposta do Aldo Rebelo e da própria figura do Aldo Rebelo é que ele consegue transitar entre esquerda e direita, ele não fica nessa polarização que não diz nada. Ele consegue meio que agregar forças e intencionalidades de membros que estão à esquerda e à direita, que eles têm essa vontade de patriotismo e de nacionalismo de um Brasil que é uma visão que se perdeu com o tempo, e principalmente após o fim da União Soviética e com a queda do Muro de Berlim. Nos anos 90 ainda você tinha um pouco, mas dos anos 2000 para cá você não vê mais isso. E ele tenta resgatar um pouco desse quadro que foi perdido com o tempo. O livro se chama O Quinto Movimento porque ele fatia a história do Brasil em 4 movimentos, né? Que seria basicamente a formação do Brasil, né, nos seus primeiros anos, né? Depois seria basicamente a questão do território e da independência, passando pela questão do Império e pela questão da proclamação da República até a Era Vargas, né, nos anos 30. Ele não entra muito em detalhes, por exemplo, com a nova República pós 88 e 89. Mas ele fala bastante, ele dá uma pincelada, assim, bem brevemente pela história, porque é um livro de história, mas não é um livro de história do Brasil. A proposta é ele falar do quinto movimento, que é um movimento que cabe a nós, né? Pessoas estudiosas, enfim, e que se interessam por política, construir esse movimento, né? E é um movimento que ele precisa resgatar, de certa forma, a questão identitária do Brasil, né? Eu não vou contar a história do Brasil aqui nesse vídeo. Tem muitos vídeos, inclusive na descrição desse vídeo aqui que eu estou lançando agora, eu vou deixar o link
de uma entrevista que eu dei num programa falando sobre a questão do pensamento social brasileiro, né, que é de um livro que eu lancei que chama Reflexões Sociológicas, e eu falo muito dessa questão de identidade do Brasil. Mas, basicamente, o Brasil, ele já vem falando do Brasil pós-1500, o Brasil cabralino, chegada de Cabral, né, em Porto Seguro, em 22 de abril de 1500, e dali em diante, quando se forma, basicamente, o nosso país, né? A gente sabe que, primeiramente, ele foi dividido em capitanias hereditárias, e dessas capitanias, basicamente duas vão ter grande relevância: a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que é aqui em São Paulo, do estado de onde eu moro, de onde eu sou e estou falando agora, né? Enfim, ele vai falar, por exemplo, da questão da União Ibérica, de 1580 a 1640, quando teve a Batalha do Alcácer Quibir, que o Dom Sebastião desapareceu no norte da África, e ele não tinha herdeiros, e o parente mais próximo era o Felipe II da Espanha, e as duas coroas se uniram, e Portugal sempre tentou, inclusive um dos motivos de Portugal ter a saída para o mar e sair para as grandes navegações foi justamente a ameaça de Castela, de Castilha, da Espanha, né? E aí Portugal ficou submetido à coroa espanhola, mas aqui na América você teve conflitos, inclusive de portugueses e os primeiros brasileiros mamelucos que não aceitavam essa questão de serem governados pela Espanha. Como a Holanda era inimiga da Espanha nessa época, tiveram as invasões holandesas no nordeste do Brasil. No Rio de Janeiro você teve a invasão francesa, a gente sabe toda aquela história dos tupinambás, aliados dos franceses. Tem um outro vídeo meu aqui no canal que eu falo do Hans Staden, os primeiros anos do Brasil, aquele alemão que quase foi comido pelos tamoios, né, que são os tupinambás. Enfim, depois vocês podem pesquisar aqui no canal. E os franceses também se instalaram no Maranhão. São Luís é a homenagem de São Luís, do rei Luís, os reis da França, né? E Jerônimo de Albuquerque, grande herói, expulsou os franceses do Rio de Janeiro. E o Mendes Sá conseguiu fazer essa Jerônimo de Albuquerque expulsou os franceses do Maranhão. E Mendes Sá, o grande Mendes Sá, heroicamente, conseguiu fazer essa façanha no Rio de Janeiro. Mas no Nordeste brasileiro, principalmente em Pernambuco, houve a Batalha dos Guararapes. E essa batalha ela é o primeiro indício tanto da formação do Exército Brasileiro. A gente sabe que o Exército Brasileiro vai se consolidar depois da Guerra do Paraguai. Mas nessa época é o embrião daquilo que se poderia dizer as primeiras forças nacionais, que foram forças de guerrilhas, onde você tinha brancos, mamelucos, que são mestiços com indígenas, você tinha negros e você tinha o primeiro sentimento de brasilidade, vamos dizer assim. Um dos comandantes da revolta dos Guararapes, que expulsou os holandeses, foi o Henrique Dias, que era negro, ou seja, um dos nossos primeiros líderes militares foi basicamente um general negro. E o grande Raposo Tavares, que foi o bandeirante, que era um cristão novo, e ele carregava sangue judeu, ou seja, e expulsou basicamente grande parte dos holandeses que eram judeus também. E esses holandeses que saíram do Nordeste foram os mesmos holandeses que fundaram New Amsterdam, que hoje é conhecida como Nova York, que é Nova York nos Estados Unidos, né? Nessa época, Olinda, por exemplo, era uma cidade muito mais avançada do que o próprio América do Norte, que os Estados Unidos. Era um grande centro cultural e comercial das Américas, Olinda, né? E tem essa influência holandesa muito forte e tudo mais. Aí ele fala do Maurício de Nassau, enfim. Mas o mais importante que a gente tem que saber é que após o movimento de Guararapes, um próximo movimento que vai dar uma ideia de Brasil foi a Inconfidência Mineira, né? Já no final do Brasil Colônia, advindo das ideias iluministas, Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, liderou uma revolta, né? Participou de uma revolta contra a coroa portuguesa por conta da derrama, por conta do quinto dos infernos, que eles falavam que era um quinto que levava dos impostos, enfim, mas ele já tinha, não se tinha uma ideia de Brasil, como você vai ter após 1808 com a vinda da família real para cá.
ou de 1822 com a independência, mas você tinha um movimento que se baseava basicamente nas leis da República Francesa, que já imaginava, embora ele fosse pouco erudito e andasse com uma cópia de um livro doutrinário sobre a República Francesa sem nem saber ler francês, né? Mas ele falava que o que continha naquele livro lá era basicamente o que ele pensava pelo Brasil, ou queria que fosse adotado no Brasil. Por isso que ele se tornou o ícone da República. O Tiradentes foi uma construção republicana, né? Enfim, foi traído pelo Silvério dos Reis, né? Que a gente sabe muito bem disso, né? E, enfim, e foi retratado por Pedro Américo como se fosse Cristo, né? Por conta dessa traição. Tem toda uma questão que brinca com a ideia, joga com a ideia do próprio Cristo, né? Veio depois a família real fugindo das invasões napoleônicas em 1808 para o Rio de Janeiro. Em 1822 você tem a independência do Brasil e ele faz grandes referências a Dom Pedro I e depois a Imperatriz Leopoldina. Eu só achei que nesse livro ele fala pouco do Dom Pedro II, que a meu ver foi se não o maior, um dos maiores estadistas do Brasil, né, que a gente já teve. E Dona Teresa Cristina, sua esposa, que é a mãe dos brasileiros, né? A gente considera, enfim, mãe dos brasileiros, enfim. O Brasil tem várias mães. A mãe branca monárquica Teresa Cristina ou Imperatriz Leopoldina, e quantas mães negras a gente tem que amamentaram os filhos dos senhores, né? Como no próprio Joaquim Nabuco narra naquele livro Minha Formação, tão lindo, né? A união de mundos diferentes, embora a gente saiba que uma parte desse mundo estava desfavorecida, e o Aldo Rebelo fala nesse livro sobre a questão da herança africana e fala tudo mais, né? E muito interessante, inclusive de coisas culturais, de construções culturais que tivemos, até pelo Pelé no futebol e tudo mais. A gente sabe que não é só isso, mas ele fala disso. Enfim, e o curioso é que ele vem falar depois de toda a movimentação nos primeiros anos da República, até o movimento tenentista, a República de 30, né? O governo provisório de 30, depois da Aliança Liberal, e você vai ter em 34 a Constituição em 34, o Estado Novo em 37, e a reabertura política em 45, depois da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil heroicamente lutou contra o nazifascismo na Europa. Enfim, e agora? Agora nós precisamos de um quinto movimento. Nós precisamos pegar elementos desse passado brasileiro, né, que a gente pode ver esse passado com uma leitura crítica, mas também não apenas embarcar na ideia que se ensina hoje nas escolas, como o Brasil sendo uma anomalia, o mestiço sendo o resultado de uma violação, né, como o Brasil sendo uma coisa que deu errado, a narrativa de que o Brasil e o Estado brasileiro é algo errado. Claro que nós temos que tecer críticas. Eu penso que a pátria é como um jovem, a relação que nós temos com a pátria é como de um jovem com seus pais. Na adolescência nós somos rebeldes, nós nos rebelamos contra a pátria. Nós nos levantamos, nos insurgimos, questionamos nossos pais, damos muito trabalho pelo vigor e o sangue quente da juventude. Mas com o passar do tempo, a maturidade te faz amar ainda mais os seus pais, que naquele momento difícil foram aqueles que estiveram presentes, e a revolta é importante, a crítica é importante, mas a gente não pode perder essa questão de admiração e amor que nós temos, assim como nós temos com nossos pais. Todos nós temos desavenças com aqueles que nos criaram, como nossos pais. Mas nisso não quer dizer que por conta disso nós não amamos e reconhecemos as coisas positivas. Então essa é a minha visão que eu tenho sobre a relação ao país, né, a pátria, a nação, que é uma coisa que hoje, se eu falo isso em qualquer círculo, e quem está me assistindo aqui, ou vendo as bandeiras históricas do Brasil que eu deixo aqui atrás, com certeza já vai me chamar de bolsonarista ou de fascista. E é esse o problema que eu vejo, por exemplo, principalmente em setores de esquerda, que eles abandonaram essa questão de Brasil mesmo, né? O grande intelectual mexicano José Vasconcelos fala que o mestiço, que é o que define a nós todos, como latino-americanos,
ele é uma raça cósmica, né? Não uma raça no sentido de cor de pele, mas uma raça no sentido cultural, né? Uma raça cósmica, uma coisa que está acima daquela coisa coerente, daquela unanimidade, daquela uniformidade. O próprio México é um país que surge pelo mito de seu mito de formação entre o grande Hernán Cortés e a May Lynch, né, por exemplo. E quantas histórias nós não temos assim no Brasil? Caramuru, na Bahia, o próprio João Ramalho, aqui em São Paulo, em Santo André da Borda do Campo, hoje Grande São Paulo, que indicou o caminho para o padre Manuel da Nóbrega chegar no que hoje é a cidade de São Paulo, e posteriormente Anchieta, que foi basicamente quem iniciou o processo de construção de São Paulo, José de Anchieta, patrono de São Paulo, e também aquele que catequizou o cacique Tibiriçá, né? O Brasil tem uma história riquíssima. Ele tem a narrativa de mito de fundação do mestiço do Brasil, que o José de Alencar brinca com isso, com a Ceci, o Peri, enfim. Ele não pode ser, ele pode ser questionado, claro, mas ele não pode ser sobrepujado dessa forma. A própria ideia dos bandeirantes que adentraram o território brasileiro, passando da linha de Tordesilhas, chegando muitos deles, inclusive, nos Andes, no Peru, e impressionando os espanhóis, formando o território que nós temos. Boa parte da infantaria dessas bandeiras era formada por indígenas nativos, índios nativos, né? E os bandeirantes, boa parte deles era de mameluco, eles eram mestiços, eles eram os primeiros paulistas e os primeiros brasileiros. Como que as narrativas, por exemplo, de desconstrução da história do Brasil jogam, por exemplo, pessoas que poderiam ser heróis, e eu não estou aqui relativizando o fato dos bandeirantes terem cativado pondo índios em cativeiro, destruído o Quilombo de Palmares, que inclusive a região do Quilombo de Palmares é a região do próprio Aldo Rebelo, né? O Domingos Jorge Velho foi aquele que capturou e, enfim, executou o Zumbi. Eu não estou aqui dizendo das atrocidades que em todo o processo de conquista na história nós sabemos que existe. Mas a gente não pode negar o legado, né? Não pode negar, por exemplo, as questões que fazem parte da nossa formação, de quem nós somos, em nome de purezas raciais ou em nome de ideologias importadas da América Saxônica, dos Estados Unidos, por exemplo, que não condizem com a nossa realidade, né? Aqui a gente não teve a regra do One Drop Rule, que é a regra da gota de sangue, que você é considerado negro se você tem um bisavô, um tetravô negro, por exemplo, mesmo que você seja loiro de olhos claros. Aqui a gente é considerado branco, ou mestiço, ou negro, ou pardo, pela cor da pele. Mesmo você tendo uma avó negra, ou um bisavô branco, enfim, é uma outra lógica. E o Brasil, o modelo de mestiçagem do Brasil, dessa raça cósmica, é um modelo que hoje ele é priorizado no mundo inteiro. Você assiste, por exemplo, filmes, eu vejo às vezes uma série, um filme da Netflix, sempre tem lá um casal interracial, alguma coisa. Eles estão, o que era condenado até os anos 60, né, com as lutas dos Panteras Negras, as lutas do próprio Martin Luther King, hoje é uma coisa valorizada por uma boa parte da população, e isso vem sendo feito no Brasil desde o início do Brasil. Ao invés de a gente se envergonhar disso e querer aniquilar isso, seja pró-branco ou seja pró-negro, nós temos que reconhecer que isso é uma riqueza do nosso país. É claro que existe racismo estrutural, é claro que existe uma parte da população em desfavor em relação à outra, é claro que existe privilégio, um bojo da sociedade que tem mais privilégios. Eu não estou aqui relativizando que o Brasil foi vergonhosamente o último país a terminar com a escravidão em 13 de maio de 1888, entendeu? Eu não estou dizendo isso. Eu sei que isso é uma mancha que ainda nós carregamos. Mas a gente não pode destruir a construção daquilo que nós somos em nome de ideologias e de ideias que não se aplicam à nossa realidade. Da mesma forma que muito do neoliberalismo em excesso, muito dessa questão
de você querer negar o Estado totalmente, e o Aldo Rebelo fala que hoje em dia é uma luta entre Estado e mercado, que isso não deve existir, que a gente tem que ter uma imbricação, uma harmonia entre Estado e mercado, né? Essa luta entre Estado e mercado, e você querer acabar com tudo que é de relação do Estado em nome de um anarcocapitalismo em excesso, vamos dizer assim, da mesma forma que não se aplica à nossa realidade, porque a gente não teve uma industrialização espontânea, a nossa industrialização foi na vertical, como se fosse na via prussiana, né? É uma outra história, enfim, é um outro processo, não uma industrialização espontânea como na Inglaterra e nos Estados Unidos. Assim como o liberalismo não é uma coisa que pode se aplicar à nossa história, embora você tivesse já um mercado, uma sociedade de mercado, né, e profissionais livres, tanto na colônia quanto no império, mas não era a expressão maior era a escravidão. Essas ideias de pureza racial, elas também não dizem respeito à nossa realidade. São as ideias fora do lugar, aquele bordão clássico da sociologia no Brasil. Da mesma forma que o liberalismo em excesso é uma ideia fora do lugar, esse tipo de pensamento também não se aplica à nossa realidade. Em nenhum momento nós estamos aqui fazendo referências ao integralismo, a ideias de interpretação do Brasil, que tem muita coisa de positivo também. Mas uma coisa que me chama a atenção no livro do Aldo Rebelo é que justamente ele fala que o Brasil é um país onde é muito difícil você definir o que é esquerda e definir o que é direita. Aqui, como nós somos um país onde há uma plasticidade, uma maleabilidade, onde você tem uma questão de adaptação muito fácil, até por conta dessa mestiçagem, esse caldeirão de misturas, enfim, é difícil você se definir no Brasil. E as ideias políticas, isso acaba refletindo nas ideias políticas. As ideias políticas do Brasil, você pega, por exemplo, heróis da esquerda que são admirados pela direita, e heróis da direita que são admirados pela esquerda. Ou alguns deles estão acima de tudo isso, o próprio Gilberto Freire. Ou, por exemplo, como eu disse no início do vídeo, o Luiz Carlos Prestes, um dos maiores nacionalistas que o Brasil já teve, até mesmo antes dele se assumir comunista, na época da coluna Prestes Miguel Costa, dos anos 20, do tenentismo, foi um grande patriótico, entendeu? Então, por exemplo, você tem, além de você ter tido uma migração muito fácil entre integralistas e comunistas da ANL, por exemplo, nos anos 30, você tem até hoje essas figuras ambíguas no Brasil. E você tem partidos hoje que são de esquerda e na prática são mais neoliberais, às vezes, do que um partido que é considerado de direita e conservador por conta da moralidade, mas na prática ele faz um papel mais de esquerda, mais à esquerda clássica, do que um partido com um discurso mais que é considerado de esquerda, mas na verdade é um partido liberal. O próprio PT é um partido de um sindicato americana, que já foi de um partido de sindicato americana, de corporações. Não é aquela esquerda tradicional, até o Partido Trabalhista da Inglaterra, que é o berço do liberalismo praticamente, ele é muito mais à esquerda do que o PT, por exemplo, né? E enfim, o Aldo Rebelo vai falar de diversas coisas que nós temos aqui, como a Amazônia, né, que sempre foi cobiçada. E ele já vai contando desde das primeiras disputas entre portugueses e espanhóis pela Amazônia, aquele conquistador lá, que desceu o Amazonas, aquele conquistador lá que desceu o Amazonas, o Francisco de Orellana, ele é considerado um dos primeiros a navegar no Amazonas, mas quem fez o trajeto basicamente inteiro do Rio Amazonas foi um português, bandeirante, Pedro Teixeira, né? E esse território, onde muito se fala hoje pela questão da pecuária, da agricultura, se esquecem da questão dos minérios que a Amazônia tem, fora as plantas medicinais, né, que esses grandes laboratórios exploram e tudo mais. E os minérios que a Amazônia tem. E hoje a gente tem grandes áreas de reserva que não estão sendo exploradas. Ninguém aqui está defendendo o desmatamento e a ação predatória do homem. Mas você tem o Brasil poderia se emancipar e explorar grandes áreas
e ele fica refém de ONGs e de organizações internacionais que não entendem e não conhecem a realidade brasileira, e nós ficamos refém desses órgãos internacionais. Ele menciona no livro que uma grande área que seria explorada de minérios que poderia trazer grandes subsídios ao Brasil, ela não aconteceu por conta de um tweet do Twitter, né? De uma nota no Twitter, de um tweet de uma celebridade internacional que não conhece a realidade brasileira, né? A esquerda sempre teve um discurso emancipatório, um discurso de autossuficiência do Brasil, que é o verdadeiro discurso nacionalista e de soberania. E como que ela pode abaixar a cabeça e se entregar tanto ao internacionalismo dessa forma como ocorre hoje, né? Se tornou uma luta meramente moralista, como eu disse no início do vídeo, sobre questões, enfim, de grupos identitários que querem se inserir, ou mudar a língua, ou mudar o gênero da língua, enfim. Claro que são lutas importantes, mas quando isso se torna o mote principal, essas questões de exploração econômica de minerais da Amazônia, Pará, no Carajás, no Pará, o minério fica na superfície do solo. Eu sou filho de imigrante, meu pai é espanhol. Na região do meu pai, os romanos na antiguidade, que é em León e nas Astúrias também, eles tinham que cavocar buracos de 30 metros de profundidade para conseguir retirar o minério, que aqui no Pará é retirado na superfície do solo com a pá do trator. Se um sujeito pegar uma pá, ele consegue pegar o minério na superfície do solo. Você sabe o que é você retirar o minério na superfície do solo, enquanto você tem que, em países que se encavocar buracos de 30 metros. Um prédio de apartamento deve ter quanto? Uns 18, 19 metros, eu não sei mais ou menos. Imagina, praticamente 2 prédios de profundidade para você retirar algo que aqui você tem na superfície do solo em abundância. E a gente não explora isso. Fora outras questões, né, de coisas raras como nióbio, enfim, outras coisas que nós temos aqui. Mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão, porque hoje se discute os problemas do que nós temos, e o Brasil é um país que é visado hoje por conta da sua abundância em água. 20% de toda a água doce do mundo está só na Amazônia. Se você pegar o restante do Brasil, dá mais ainda. Só na Amazônia tem 20% de toda a água potável do mundo. Fora as áreas agricultáveis que nós temos aqui, com a pandemia, o mundo hoje está olhando o Brasil, porque talvez esse processo de você voltar ao campo, de você voltar a ter contato com a terra, devido às dificuldades de transporte. Meus pais mesmo, eles moram, e eu cresci no interior, eles moram num sítio, e eu vejo, por exemplo, durante a pandemia, faltava coisas no mercado e a gente tinha plantação de alface, de couve, o vizinho vendia galinha, tinha criação de galinha, ou seja, dá para você ser autossuficiente, e o Brasil permite isso. Num país totalmente urbanizado, você não consegue ter isso. Aqui em São Paulo você vê nas sacadas dos apartamentos pessoas que têm plantas e tal, mas é diferente de você ter um pedaço de terra. E existem países como o Japão, que é superpopulado, com superpopulação, que não consegue que o sujeito não consegue se dar o luxo de ter um pedaço de terra para ele plantar. Enfim, todos esses discursos, claro que é importante reflorestar, preservar, não estou defendendo a questão predatória de destruição das reservas naturais do Brasil, mas esses discursos vêm carregados de uma questão ideológica de países que já destruíram todas as suas reservas florestais, e vem com esses discursos porque com a intenção de preservar algo que amanhã serão eles que vão explorar, você entendeu? Então a questão de você ser nacionalista não é você ser xenófobo. O próprio Aldo Rebelo fala no livro que ele é contra esse nacionalismo xenófobo, essa coisa de... enfim, sabe? Isso é uma coisa que ultrapassa o nacionalismo sadio. Mas essa questão de você ser patriota e prezar pela soberania do seu país, em nenhum momento é algo exclusivo de fascistas. A esquerda sempre teve esse discurso. E onde estão os políticos de esquerda hoje que podem trazer essa questão, que não negam o nosso passado, não negam as nossas origens? Onde estão os políticos de esquerda que vão reviver isso? Essa é a questão.
E aí os símbolos nacionais, como a bandeira, as cores, enfim, eles são roubados e adaptados pelos falsos patriotas, que são mais entreguistas do que qualquer outra coisa. Ele fala também da questão das mulheres, né? Como eu já tinha falado, né? O Brasil ele é a resultante basicamente da questão masculina portuguesa, que naquela época não se tinha mulheres brancas no Brasil, que tiveram filhos com índias, né? Com os potiguares da etnia Poti, os próprios guaranis, tupis, essas etnias da costa, eles eram, que dão basicamente o gentílico que nós conhecemos hoje, enfim, eram indígenas. Então nós somos basicamente, primeiramente, fruto de filhos de mulheres indígenas. Claro que tivemos mulheres importantíssimas na nossa história, a própria Maria Bonita, esposa de Lampião, revolucionária, Maria Carolina de Jesus, escritora negra, enfim, quantas mulheres hoje na atualidade também, não apenas as imperiais, como Dona Teresa Maria Cristina e Imperatriz Leopoldina, enfim. Ele também tem um capítulo destinado às mulheres, como elas foram importantes. E basicamente, quando os bandeirantes eles saíam para os interiores do país, eram as mulheres que coordenavam as aldeias, eram as mulheres que administravam a casa e a própria cidade. Quando os homens estavam fora, elas eram a autoridade daquelas cidades. Então, ou seja, nós também podemos considerar que nós temos uma sociedade matrilinear. Não só essa questão do patriarcado, da casa grande senzala, que já foi cansavelmente já retratado, né? Incansavelmente retratado. Nós temos também uma questão matrilinear, não só nos nossos genes, como também na nossa cultura. Outras questões que ele fala, que eu me lembro de uma passagem que me chamou muito a atenção, é quando ele fala da questão dos problemas que infelizmente nós temos, da fome. Essa questão do mestiço que eu exalto tanto nesse vídeo, já foi vista por muitos intelectuais, como Nina Rodrigues, importando as ideias de Gobineau, de Lombroso, ideias terríveis da eugenia racista, de que o mestiço era o causador do atraso do Brasil. O próprio Roberto Simonsen, quando ele quis iniciar um projeto de industrialização no Brasil, ele sofreu muita resistência por parte da elite, falando que o Brasil nunca seria industrializado como os países da Europa e os Estados Unidos por conta da mestiçagem, por conta do atraso que era visto por culpa da mestiçagem, né? Depois, muito tempo depois, se viu que o Jeca Tatu não era doente, ele estava doente por causa do mosquito, era a malária, mas não era culpa da mestiçagem do caboclo e do caipira, vamos dizer assim. E, enfim, a questão da subnutrição, os subnutridos. Quando se formou os batalhões, para enviar os batalhões de pracinhas para a Itália na Segunda Guerra Mundial, em 1944 e 45, para combater, e heroicamente os brasileiros romperam a linha gótica e venceram os alemães em Monte Cassino, Monte Castelo, a Batalha de Monte Castelo tão famosa. Se criou o esquadrão da Força Aérea da FAB, nossa Força Aérea tão forte e grandiosa que usamos até hoje e nos protege até hoje. Enfim, atos heróicos de brasileiros mestiços, e era um dos poucos casos que tinha tropas de brasileiros negros, brancos, mulatos e inclusive o Nisei, ele fala, inclusive alguns nipônicos de origem oriental dos imigrantes japoneses e os oficiais norte-americanos que tinham as tropas na Segunda Guerra Mundial, até perto da Guerra do Vietnã, era segregado o exército americano entre brancos e negros. Eles achavam isso uma coisa incrível. E eles perguntavam, como vocês conseguem manter tantas culturas diferentes coesas num exército, né? Então o Brasil era uma das poucas tropas que lutou na Segunda Guerra Mundial, de tropas mestiças, miscigenadas. Só que para selecionar cerca de 45 mil pracinhas que foram enviadas para a Itália na Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que selecionar o dobro disso, ou acho que até 100 mil brasileiros, mas eu não lembro o número exato, mas mais que o dobro, né, 100 mil, o dobro seria de 45, seria 90 mil, mas basicamente 100 mil se apresentaram, ou até mais se apresentaram para a seleção,
para ser enviados à Itália, e muitos foram rejeitados por conta de serem subnutridos. Então olha o problema da fome, que é uma coisa que sempre esteve presente no Brasil, e infelizmente por conta da pandemia e diversos outros fatores, a gente começa a ter casos assim de novo, né, tão explícitos assim de novo, que é triste demais um país que a gente gosta tanto, ama tanto e reverencia tanto, ainda ter boa parte da população não tendo o que comer. E a questão da subnutrição, ela foi decisiva na Segunda Guerra Mundial para se selecionar os melhores. Mas para encontrar entre os melhores, de 10, eles selecionavam 1, 2, 3 que podiam empunhar armas e lutar na guerra. Porque a grande maioria, infelizmente, era de subnutridos. Enfim, só para terminar, é isso que eu gostaria de dizer, né? O Aldo Rebelo trata de várias coisas, da questão cultural, da questão do futebol, né? Como foi importante, por exemplo, um garoto como Pelé conquistando a Suécia, né? Fazendo gols na Suécia e levando a imagem de um menino negro que veio de baixo, pobre, e ganhando o mundo, né? E o Brasil, ele tem um pouco disso, né? Ele consegue, ele está na periferia do mundo, mas ele tem uma presença muito importante, não só pelo seu território, mas pela sua gente, pela sua formação, na questão de formação do povo brasileiro. Enfim, o próprio Thomas Moros falava, naquele livro A Utopia, clássico, que ele via uma ilha que era muito na época que o Américo Vespúcio levou, né, para a Europa a ideia, os relatos sobre a América, né, sobre como era a América. E por conta dos relatos do Américo Vespúcio, que inclusive esteve no Brasil, o Thomas Moros escreveu esse livro sobre a utopia, muito inspirado no que ele viu aqui na América. E o Darcy Ribeiro fala que o Brasil surge sobre o ciclo da utopia, a terra sem males, embora a gente saiba que o brasileiro não é cordial, como o Sérgio Buarque de Holanda fala. Enfim, essa idealização também tem que ser questionada, não estou dizendo que não. Mas a gente não pode ser só crítico e tentar reescrever passando por cima dos pontos positivos que faz de nós quem nós somos. E eu acho que se perdeu muito disso, sobretudo na esquerda. Hoje, Davi Vega, tenho uma intenção de fazer um movimento, de lançar um movimento que está no forno, inclusive vou lançar um livro logo mais sobre isso, que é o coligalismo. Mas não o coligalismo na noção de você fazer coligações igual você tem na política convencional com o presidencialismo de coalizão, mas seria coligações de ideologias. A gente só sai perdendo com essa polarização esquerda e direita. É preciso encontrar pontos de convergência em nome de um projeto nacional maior, que não anule as coisas boas de um lado nem de outro. Não é uma terceira via como essa terceira via de Sérgio Moro, de Dória, que se falam hoje. Enfim, isso sai perdendo, não é mais do mesmo. Seria aquela terceira via, talvez, ou até mesmo uma quarta via, né? uma quarta teoria, que é muito parecido com o que o Dugin fala, embora não esteja aqui fazendo propaganda a eles, mas há muita coisa interessante e relevante e boa da Nova Resistência, que eu tenho contatos e amigos e camaradas muito bacanas e verdadeiros patriotas, em movimentos que prezam hoje pela união do melhor que você pode encontrar em todos os espectros políticos e ideológicos. Eu recomendo o livro do Quinto Movimento, do Aldo Rebelo, que é um dos poucos e últimos grandes nacionalistas e patriotas na política convencional. E eu espero que ele inspire, assim como me inspirou como um amante do Brasil e da história brasileira, novas gerações que saiam um pouco dessa dialética que só faz o país e nós sairmos perdendo.